Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Começa do caso, está viajando. Nós estamos com o Dr. Glaucio Neves, entendeu? Uma carne nova aqui, o Dr. Rodrigo Azevedo. Sabe que é filho do cantor Dr. Fernando Azevedo? Ah, conheço, pai. Conheceu o avô dele? Herdou a voz também, não? Não, a voz é até parecida, só não herdei o talento. O talento. Eu conheci o avô dele, o avô dele era bravo que só. Pô, quando ele chegava na rádio, já ia dando esporro. Ele era muito lá da Rádio Olinda. Ele já ia dando esporro desde a portaria. Ele tinha uma raiva de quem fumava, que o negócio dele era levar no braço. O doutor, o pai dele, Reinaldo Azevedo. Reinaldo Foi Azevedo. professor. Foi seu professor? Era a feira da CCB. Pensa no Cabo Bravo. Entendeu? Vermelhão. Sim. Brabo que só de chulé. Tinha uma raiva de cigarro que era um negócio Reinaldo doido. De cigarro e de quem pisava na grama. Sempre teve. Isso. Uhum. Então, mas chegou a conviver com ele? Muito. Doenças Meu avô, quando infecciosas. faleceu, eu tinha 25 anos. Uhum. Deve ter levado muito cascudo. Não, tinha aquele sujeitão de bravo e tal, mas na verdade era um coração maior que a família inteira. Ele Você era sabe que eu tenho um amigo que tem um filho, Carol, que está com perto de 12 anos, Heitor, e o avô dele tem 80, tinha 96 anos, morreu agora há pouco. E aí o avô estava com problema já de memória, e a mãe, eu tomando conta, ele dizia ao filho, dizia, olha, fique aqui, se seu avô tentar se levantar, você me avise. Aí o Heitorzinho ficava lá sentado, né, puxava o braço e ficava. Aí quando o velho tentava se levantar, ele dizia, mamãe. A velha corria, botava o velho no canto, ia embora. Quando ela saía, o velho olhava e dizia, menino safado. Mas vamos trabalhar. Doutor Glaucio, eu vi essa coisa aqui, né? Não pode deixar de lhe perguntar numa hora dessa. Está aqui, ó. Distúrbio do sono. Distúrbios aparecem antes da perda da memória em quem tem Alzheimer. Então, eu estou entendendo aqui ao todo que se é um dos sintomas de quem está perto do alemão, Está com medo, né, Geraldo? é distúrbio do sono. E ninguém tem mais distúrbio do sono do que eu. Não sei mais Há dormir. muitos anos. Eu não sei mais dormir. Isso tem fundamento, doutor? Não. Existe uma teoria. Bom dia primeiro a todos, aos ouvintes. De que a melatonina, que é um hormônio produzido no sono, ele tem a ver com o aparecimento, com o surgimento, com o agravamento ou não. Inclusive está sendo usado em pacientes a melatonina para tratamento do Alzheimer. Né? Então, por conta disso, de certo, surgiu essa matéria aí. Você não precisa ficar com medo, não, porque se tu tivesse que ter alemão porque não dormia, já tinha muito tempo. Né? Mas a melatonina ela é um dos hormônios produzidos durante o sono e ela tem realmente uma influência, digamos assim, é um coadjuvante, né? Ou no surgimento, pela falta de produção, bem como para o tratamento da doença de Alzheimer. Isso é um dormir, doutor? Rapaz, eu tenho dormido cada vez pior, né? Porque as notícias são tão ruins, não é verdade? Notícia ruim, filho grande que sai de casa, você só dorme quando ele chega porque fica preocupado. Né? Nós moramos lá em aldeia, você também. Agora ontem mataram um rapaz de 22 anos lá na rua. Essa insegurança em todos os aspectos. Insegurança física, insegurança jurídica, insegurança profissional, insegurança com o futuro. Ninguém está dormindo bem. Já. Mas os médicos hoje estão assustando muita gente com relação a essa questão do sono, não dormir, não dormir mal. Está uma Na guerra. verdade, muita gente dorme, mas dorme mal. Né? Tem a apneia do sono, quer dizer, um sono intranquilo que você acorda no outro dia cansado. Um sono que essas apneias podem levar aos AVCs isquêmicos, pode levar a doenças, coronariopatia, cardiopatias graves, você pode fazer um infarto e morrer, né, por falta de oxigenação, por conta de uma apneia, enfim, são coisas que fazem parte do dia a dia hoje. Doutora Adela, eu já ouvi dizer que, em regra, mulher dorme pior do que o homem.
É isso mesmo? A senhora dorme bem? Bom dia a todos, né? Essa questão de dormir é muito relativa, né? Eu acho que não tem essa questão de se a mulher dorme melhor, o homem dorme melhor, a criança dorme melhor, o adulto dorme melhor. Acho que é muito individual. Mas para a beleza, dizem que é muito bom a mulher dormir bastante horas, né? Não sei se... Eu acho que, Relaxa. de princípio, as olheiras, né? Quem dorme mal tem olheira. Reza a lenda que Xuxa dorme 12 horas por dia, né? Enfim, por isso que ela... A Xuxa está ficando feia. Tá dormindo pouco. Bom, a senhora já esteve aqui, não foi, para falar do livro? Já, eu estive aqui, a gente lançou um livro há alguns anos atrás sobre o câncer, e foi uma coleção muito bonita, chamada Câncer, 30 Graus, Orientações para uma Vida Melhor. Muito bonita. E era um livro baseado em 3 volumes, um volume com toda uma análise jurídica do câncer, né? Outro na parte médica e outro na parte nutricional, porque esse livro surgiu de uma conversa minha com a doutora Cristiana Tavares, que é uma médica oncológica daqui do estado, que tem muita preocupação com os pacientes e tal, e a gente conversando, ela disse, Diana, quando as pessoas descobrem que tem câncer, elas ficam completamente perdidas. Elas não sabem quais são os direitos, não sabem o que fazer, não sabem quais são os tratamentos, elas ficam realmente completamente perdidas. E eu imagino, nós temos esse diagnóstico e a gente vai fazer, e aí, agora, né? E aí, por conta disso, ela estava falando que, inclusive, vários pacientes chegavam para ela e diziam, doutora, eu estou agora só comendo arroz, porque eu li na internet que quem tem câncer não pode comer tudo e o arroz é indicado. E assim, é um absurdo. E na internet você vê todo tipo de informação. Então, por conta disso, eu e mais uma série de profissionais, cada um de sua área, né, se uniu para fazer esse livro, que foi o do câncer, voltado para o câncer. São 3 volumes, é uma coleção vendido de forma conjunta, né? Aquilo é livro para a eternidade, né? Eles permanecem em catálogo. Na Livraria Cultura você ainda encontra, em algumas livrarias também. Mas, assim, a gente talvez venha lançar no futuro uma outra coleção, né? Ou essa reformulada, porque, como tudo, né, Geraldo Freire, sempre tem novidades, né? Então, A senhora tratava já no livro da questão dos direitos dos doentes. sim, dos direitos dos doentes. Mas, por exemplo, o livro ele foi lançado em 2014, a gente lançou aqui em Pernambuco, lançou em Brasília, lançou no Rio, em São Paulo. Foi um livro que realmente até teve uma proporção nacional. Mas, por exemplo, na época, em 2014, ele abordava um rol da ANS, né? A gente sabe que agora, em janeiro, um novo rol foi introduzido, né? Foi autorizado. Então, várias outras situações hoje que antes não constavam no rol já constam. E vários tratamentos também que na época do livro 2014 não tinha, agora a gente já pode contar no tratamento. Né? Doutor Rodrigo é administrador de vidas de pessoas, administrador financeiro. Fala do nome da sua associação, por gentileza. É educação financeira. Educação financeira. A associação é? Gestalk. Gestalk é conversa financeira. O objetivo nosso é levar as crianças, adolescentes, jovens, adultos, enfim, um processo de educação ou reeducação comportamental sob o ponto de vista financeiro. Se pode educar alguém para adoecer? A gente já sabe que a velhice não se adoece só porque é velho, né? Mas se adoece mais quando é velho. Né? A relação entre educação financeira e, no caso do nosso debate aqui hoje, o direito dos pacientes, ela decorre de, no momento que você conhece os direitos que tem ou não conhece os direitos que tem, isso necessariamente traz repercussão para a sua vida financeira. Então, conhecer o direito que você tem em relação, por exemplo, ao plano de saúde que você contrata mensalmente, efetivamente vai te trazer uma repercussão financeira. Hoje, cada dia mais, nós nos deparamos com negativas das seguradoras quanto a exames médicos, tratamentos, internações, etc. Né? E você saber se tem ou não tem direito àquilo, se a negativa está correta ou não, se é justa ou se é injusta, o caminho que você deve buscar para questionar essa negativa, né? Esse conhecimento efetivamente traz uma repercussão na sua vida patrimonial, na sua vida financeira. Pois ou você terá um custo maior para fazer o exame médico, o tratamento, a internação, ou você efetivamente vai conseguir que a seguradora, apesar de negar, ela efetivamente seja obrigada
a cumprir com aquela obrigação contratual ou legal que é o plano de saúde que você tem, seja ele qual for. E tem uma hora que soma, doutor Walter. O baque financeiro com a doença. Doença, coisa pior. Tem um exemplo recente aqui, nós fizemos um debate com Roberto Miller. Roberto Miller foi um cantor de muito sucesso no Brasil. Nas paradas de sucesso, ficou em primeiro lugar por muitos anos e com muitas músicas. Um camarada muito preocupado com a vida, não estoporava dinheiro com nada, só que o tempo foi passando e ele teve um derrame e ficou com sequelas bem acentuadas. Quer dizer, de princípio, ele com o derrame ficou sem poder cantar. Ele só ganhava dinheiro cantando. Juntou-se a falta de condição de ganhar dinheiro e a necessidade de gastar dinheiro com a doença. E quer dizer, hoje chegou na desgraça completa. Geraldo, veja, eu conheço os dois lados do balcão, como médico, como advogado. E uma coisa foi que levou a outra. Como médico, eu senti, cerca de 15 anos atrás, a necessidade de aprender e de me meter com o mundo jurídico, porque cada vez mais, a partir desta época, principalmente, o paciente, as pessoas que adoeciam, quando precisava de tratamento, eu como médico sentia, e ele mais ainda. Eles precisavam, não era só da minha indicação, do meu exame, ou da minha cirurgia, eles precisavam do juiz. Porque os direitos que estão lá escritos, o direito no papel é uma coisa, tirar o direito do papel e colocar no mundo real é outra coisa muito diferente. Principalmente num país como o nosso, em que existe um princípio do direito que é o princípio da boa-fé. Esse princípio da boa-fé é uma coisa quase que kantiana, é uma coisa que existe, é bonito, deveria ser utilizado, mas ele não é presente. Hoje em dia as pessoas já fazem um contrato de plano de saúde, por exemplo, pensando em dar uma pernada em alguém. E eu explico. Entre os pecados que eu já cometi nessa minha vida, eu fui, como médico, auditor de plano de saúde. E me botaram para fora, evidentemente, depois de algum tempo, porque eu me recusei a ter um comportamento que eles queriam que se tivesse os auditores, que era o seguinte: você faz o seguinte, você nega 100%. Dos 100%, você vai ter somente os 15%, 20% que vão correr atrás para fazer o negócio, ou porque realmente precisam, ou porque vão morrer, enfim. 80% vão empurrando com a barriga, não vão ser tratados, morrem no meio do caminho, enfim. Né? Então, essa filosofia de trabalho, fruto da árvore envenenada, que é da má-fé, né, a má-fé contratual, ela persiste até os dias de hoje, e principalmente nas crises financeiras, que é o mundo do nosso amigo o Rodrigo. Nas crises financeiras, as grandes empresas, os empresários da área, que já utilizavam esse recurso da má-fé como, digamos assim, no seu dia-a-dia, o pão com manteiga do dia-a-dia, ele passa a ser mais utilizado. E como agravante que agora, como advogado, eu também sinto. O lugar mais sensível do corpo humano ou da empresa é o bolso, não adianta. Né? Então, você tinha que, quando você procurava o judiciário não só vinha, como ainda vem, ao encontro das reais necessidades, desde que bem explicada para o juiz, porque o juiz é leigo, ele tem que receber uma informação completa e inteligível do advogado, senão o juiz não vai dar. E o juiz dava não só o que se pedia, mas também dava um castigo para a empresa, para que ela sentisse, né, com um dano moral, que aquilo dali ia trazer um prejuízo para ela se ela continuasse a repetir. Só que houve uma mudança, eu pelo menos percebo, não sei se os outros colegas advogados percebem, nessa época de, entre aspas, crise, há um certo paternalismo em relação a isso aí. Esse castigo não está sendo mais dado. Ou não está sendo mais dado de forma que as pessoas pensem 2, 3, 10 vezes antes de negar o que o paciente tem direito. Então a dificuldade está sendo maior. Né? Além da insegurança técnica, que você tem direito ao que um contrato reza e você não recebe, você tem ainda certa insegurança jurídica, porque você recebe, às vezes o juiz se senta em cima do processo e acha que um pedido de liminar pode esperar. Não pode.
Né? Quer dizer, são coisas que têm acontecido, vêm acontecendo. Existe uma coisa que eu até gostaria de lançar para a mesa, para você não deixar de discutir, que é a proposta de mudança da Lei 9656/98, que é perigosíssima para quem tem plano de saúde, que se mudarem e sair, certamente não vai ser para melhorar nada para o usuário. Enfim, esse é um mundo em que o direito dos pacientes vive e que esse direito não é, na maioria das vezes, respeitado. Doutora Diana, agora, o paciente de câncer, qualquer câncer, ele tem aqueles descontos, aqueles direitos que a senhora então, pode falar mais à vontade agora, ou depende do câncer? Geraldo, antes de responder sua Pois não. pergunta, eu queria só complementar o tema que os colegas estavam tratando aqui, na questão do que a crise financeira do Brasil vem interferindo na questão da judicialização, na questão dos planos de saúde, né? Essa dinâmica realmente ela é concreta e ela é visível. É como o Dr. Glaucio falou, os planos de saúde eles, normalmente eles já negavam ao paciente, ao usuário, quando ele fazia as solicitações, eles negavam porque a minoria judicializava. Né? Como ele mesmo disse, ou morria, ou desistia, ou pagava. Né? E, inclusive, um dos motivos do livro, quando a gente escreveu, foi isso, foi esclarecer que eles têm direitos e que, se você lutar pelos seus direitos, esses direitos eles vão se consolidando. E essa autorização, essa liberação, ela vai se tornando uma realidade. Então, quando um procedimento entra, por exemplo, na regra da ANS, normalmente porque tem tanta judicialização, tem tantos debates, tantos problemas em torno daquilo ali, que aquilo se tornou cristalino, que aquilo se tornou uma realidade. Né? Por causa de uma coisa compulsória, hoje eu tenho que ter um plano de saúde e um advogado para me defender contra o plano de saúde. Infelizmente, sim. Porque muitas vezes o procedimento ele é caro, né? E aí o plano ele tenta dificultar. Por exemplo, essa semana a gente teve um caso concreto lá no escritório que foi uma bebezinha de 10 meses que precisava ir para a UTI. Ela precisava ir para a UTI, ela tinha indicação de UTI. E o plano de saúde negou porque disse que ela estava na carência. Veja que absurdo. Primeiro que urgência e emergência, a gente sabe que cai qualquer carência, né? E aí uma bebezinha precisava ir para a UTI e eles negaram. O que os pais fazem numa situação dessa? Era um domingo, leva para casa e chora, deixa a bebê morrer, o que é que eles fazem, né? Então, assim, os planos têm esse costume. A gente conseguiu entrar na justiça, conseguiu eliminar na própria segunda-feira, ela foi para a UTI, os pais custearam nesse ínter, já conseguiu o reembolso. E ontem mesmo o plano de saúde me ligou para fazer um acordo no processo. Você veja, eles sabem que às vezes é até mais em conta para eles fazerem um acordo, e é um acordo bom, né? Mas eles queriam fazer esse acordo para poder diminuir os processos, porque hoje, infelizmente, a saúde e o judiciário, para os planos de saúde, são números. Né? Eles têm os grandes contratos com grandes escritórios e eles têm as metas e muitas vezes o direito em si nem é analisado. Como disse o Dr. Glaucio, quando ele era auditor de plano de saúde, a ideia é negar 100%, né? Porque é uma minoria que vai procurar o judiciário. Então, com o aumento da crise, o que a gente vê na prática é o seguinte, que às vezes o paciente, quando precisava de uma determinada questão médica e esse tratamento, essa cirurgia era negada, muitas vezes ele custeava. Por exemplo, ela faz uma cirurgia intraocular para colocar uma lente intraocular para trifocal para tratamento de catarata, né? E aí o plano ele pagava só uma lente mais barata, uma lente de um custo X, por exemplo, R$6.000. E aí essa trifocal ela custaria 2x, né? E o paciente às vezes ele pagava essa diferença do próprio bolso para poder ter direito a essa lente melhor. Hoje o que a gente vê é o paciente indo na justiça para que esse valor que ele anteriormente talvez pagasse, hoje não, porque esse valor está fazendo falta no orçamento. Então a crise financeira está diretamente ligada ao aumento da judicialização, com certeza. E em paralelo a isso, a questão também dos danos morais, como o Dr. Glaucio falou, é realmente uma questão que pesa, porque antes o judiciário ele dava uma punição que servisse de forma, de fato, para punir, né? Além de ter um caráter educacional, né, pedagógica, mas também um caráter punitório mesmo. E hoje a gente não vê isso, porque normalmente é tabelado, os valores são pequenos e tal, então, em caso de morte, o juiz dá uns 15 mil, né? O que é um absurdo, né? Então, assim, talvez se o judiciário também, por outro lado, além de efetivar, de fato, a análise rápida das tutelas de emergência, como também aumentar a questão dos danos morais, talvez os planos de saúde de forma administrativa comecem a autorizar
os direitos dos pacientes de fato. Tem até essa pergunta aqui, que se eu não fiz a vocês, esse perguntador aqui me mata. Ele fez uma coisa grande desde cedo com relação a direitos de idosos. No caso, é o idoso saudável. Ele botou, firmado por lei, os idosos possuem o direito de ter descontos em passagens aéreas, sendo que essa lei obriga as empresas aéreas a conceder o desconto de aproximadamente 50% das passagens aéreas vendidas para pessoas de mais de 60 anos, que foram atingidas por cerca de 5% das vagas em cada voo. Eu sei que esse assunto andou sendo discutido. Na verdade, eu não sei se ele foi aprovado. Houve uma grande discussão com relação aos ônibus interestaduais, aos ônibus da cidade têm esse direito, não é? Não é o assunto, mas acho que é uma coisa para a gente resolver, se não com vocês agora, com vocês depois, ou com alguém que possa dizer se isso está valendo realmente, porque ele tirou da internet e também não sabe se é verdade. E especificamente da passagem aérea, não sei. Será que isso é verdade? Mas mais um direito no Brasil que você tem a norma, mas é difícil implementar. Por quê? Na hora que você define esse direito a um determinado percentual do número de assentos num avião ou num ônibus, enfim, onde quer que seja o meio de transporte, é muito difícil para o consumidor efetivamente saber se aquele percentual já foi atingido, já foi alcançado. Como é que você, como consumidor, comprador interessado em usufruir desse direito, vai saber se efetivamente aqueles 5% já foram alcançados? Então, eu vou lhe dar isso aqui. Eu trago a resposta para você. Eu trago a resposta. Até voltando ao tema educação financeira, no exercício desse direito aí, que se reflete na economia individual que a pessoa faz. Para a gente não sair da rota, doutor Ediane ia falar da questão do se é para todo tipo de câncer. Os direitos são o imposto de renda, né? Um desconto do imposto de renda, ou não paga de jeito nenhum. Então, alguns direitos, eles são universais para quem tem câncer. Outros aí vai depender de caso a caso, inclusive se esse câncer ele deixou ou não consequências na pessoa. Por exemplo, se a pessoa vai fazer uma cirurgia e para retirada do câncer e a cirurgia vai deixar uma deformidade, por exemplo, uma mastectomia, vai tirar a mama. Então, somente os pacientes vão fazer que teria direito a prótese, a silicone e tal. Isso, seja a mama, seja outra parte do corpo, né? Uhum. Mas, por exemplo, o resgate do FGTS. Então, qualquer pessoa com problema que teve câncer tem direito a ir na caixa e fazer um resgate do FGTS, seja quantas vezes forem necessárias, e uma a mais depois de ter ficado realmente livre do câncer, aí 5 anos depois. A partir do câncer curado, perde-se o direito? Sim, perde-se o direito, né? Uhum. Mas, por exemplo, outra questão é a questão de você quitar um financiamento. Aí não é todo tipo de câncer. Você teve câncer e vai ficar com a casa própria quitada, não é isso. É só aquele câncer realmente mais agressivo, quando a pessoa está realmente bem debilitada, não tem realmente mais condições, então passa por toda uma perícia, toda uma análise, não sei quantos laudos, documentação, blá blá blá. Da mesma forma, o desconto do carro, né? Não é também porque tipo de câncer. Ah, tem câncer de pele, eu vou ter desconto do carro. Não, é aquele câncer que você ficou com algum tipo de debilidade, sequela. Você teve uma redução, por exemplo, dos movimentos do braço, ou das pernas, enfim, por conta do câncer. Então, quando você tem o tratamento do câncer, o câncer associado a uma deformidade, a um problema físico, é que você se adequa a alguns outros direitos, né? Então, tem alguns direitos que são universais, mas, de regra geral, não. E o da aposentadoria, aliás, o desconto do imposto de renda não é para qualquer pessoa. Se você trabalhar, tiver uma vida profissional, você não tem direito a esse desconto do imposto de renda, apenas para os aposentados. Doutora, tem 4 categorias no mundo muito sabidas: gerente de banco, garçom, advogado e cachorro vira-lata. Não queira negócio com um bicho desse que você. Eu tenho um amigo que é advogado, a senhora está falando aqui, eu também estava ouvindo a gente, que ele
teve um câncer de próstata e deu graças a Deus. Ele curou o câncer de próstata dele. Ele consegue comprar o carro, ainda consegue, abaixo do preço dos seres humanos normais. Imposto de renda ele praticamente, eu acho que não paga. Oi, doutor Era Carlos. isso que eu ia dizer. A doutora vai falando que ia complementar o anexo 4 do formulário da lei 11.000 e alguma coisa lá, que tem no site da Receita Federal. Quando ele diz câncer, ele não diz o tipo de câncer, nem onde é que está esse câncer, nem se você ficou bom desse câncer, né? Se você está lascado por causa desse câncer, enfim, ele fala em câncer. Quando direito é uma coisa muito, digamos assim, subjetiva e elástica, quer dizer, dá para você discutir se realmente esse câncer, porque ele pode ter ficado em tese curado. Cura do câncer não existe, existe o controle do câncer, começa por aí. Você tem um câncer de pele, se não for se for um base celular, graças a Deus que isso daí você tira, pode surgir outro, mas você não morre daquilo. Se for um espinho celular, você morre daquilo. Então você vê, o mesmo câncer de pele, que a lei não especifica, ele tem duas saídas viáveis. Né? Um câncer, e mesmo que seja um base celular, que é o mais comum desse câncer de pescador na praia com aquela casquinha, isso pode trazer uma bala psicológica para o camarada tão grande que ele pode questionar na justiça que ele não está bem, inclusive, para trabalhar por conta da doença. O estigma câncer, o nome câncer, ele adoece, às vezes, muito mais a pessoa pelo nome do que pela própria doença em si. Um exemplo que diz também nesse anexo 4, quadrantectomia. O que é quadrantectomia? A mulher tem um câncer de mama circunscrito, limitado, pequenininho, detectado na fase inicial. Ela vai lá, não precisa nem tirar a mama, ela tira um quadrante da mama, só um quadrante. Mas está lá escrito quadrantectomia, não ficou com, digamos, com limitação motora nenhuma. Ela não precisou, talvez, nem fazer a terapia, nem coisa nenhuma, fez só a químio, mas está lá escrito. Né? Quer dizer, HIV, né? AIDS, que é uma coisa. Eu sou perito também médico da Justiça Federal e às vezes a gente conversava com o juiz o seguinte: escuta, AIDS é um estado. A doença AIDS, não é que a AIDS seja doença, a AIDS traz doenças oportunistas que vão lá e adoecem a pessoa. Se a pessoa tiver com a sua percentual viral lá embaixo, às vezes indetectável, por que ela tem que ser aposentada? Mas o entendimento na Justiça Federal é de que eles seriam aposentados mesmo com um exame detectável de vírus. Deixa eu ser meu Tem advogado. essas nuances assim, que você disse que a amiga é advogada, né? Então, realmente, Deixa eu ser meu advogado do diabo. Veja, essa lei ela não é tão recente assim. Né? O seu livro é de quando, doutor? 2004. 2004. Desculpa, 2014, 4 anos. 2014, faz 4 anos. Eu acho que nesses últimos 10 anos que nós tivemos de evolução nos tratamentos de saúde, não está escrito. Eu estou me lembrando aqui, por exemplo, de hepatite C. Hepatite C era um decreto de morte, né, quando alguém tinha. Era uma coisa infernal. Hoje está se tratando aí mais fácil do que pigarro. Mas, Um detalhe importante, Geraldo, que as pessoas precisam entender, que esse benefício tributário que veio a ser concedido para exportadores de câncer, enfim, não diz respeito meramente a uma limitação física que a doença venha a causar a esse paciente. Ele é, na verdade, uma compensação financeira para esse paciente. Uma pessoa, quando está portadora de um câncer que está exigindo tratamento, essa pessoa tem uma série de problemas de natureza econômica, emocional e de saúde. Exatamente. Então, o benefício tributário ele vem, na verdade, trazer um alento para essa pessoa para que a economia feita com os tributos que não estão sendo pagos possa ser destinada para o tratamento dessa pessoa. Entendeu? Então,
muitas vezes, e voltando aí ao que o doutor Glaucio falou, muitas vezes a pessoa já encerrou o tratamento, mas não tem o diagnóstico de cura, né? E a qualquer momento pode voltar o problema o câncer, pode voltar os problemas da saúde trazidos pelo câncer e essa pessoa voltar a ter aquelas complicações econômicas por conta da doença. Então, esse benefício tributário vem também muito com essa ênfase de trazer um alento econômico para esses portadores de câncer. Pergunto a vocês com relação ao diabetes. Em alguns casos, o diabetes poderia ser até pior do que alguns tipos de câncer, né? O diabético tem direito? Está previsto. Está na lista também. Neuropatia diabética, por exemplo, está previsto. Não diabetes grave, que você tem, digamos, perda visual, está previsto em lei. Né? Quer dizer, o fato. Existem várias doenças que são decorrentes do diabetes, né? Como são complicações do diabetes, e o diabetes, como um todo, está previsto. Que é uma coisa mais ampla do que está aqui. Lista completa de doenças. Tá aqui. Por exemplo, amputações. Se o camarada amputar uma perna ou amputar o dedo mindinho, como é o caso do nosso 9 dedos lá, é a mesma coisa? Está escrito como amputações. Se o cara faz uma amputação peniana, o cara teve um câncer de pênis, amputou o pênis. Essa semana no escritório eu atendi uma pessoa que tinha uma amputação da metade anterior do pé. Acaba novo. Eu pensei que era metade do pé. Não, do pé esse cara tá na vantagem. Eu ia comprar. Mas do pé, né? Quer dizer, ele tem, logicamente, uma incapacidade parcial, né? uma deficiência parcial, mas ele vai ser, em tese, na letra da lei, vai ser beneficiado. Né? Por exemplo, outra coisa, quer ver uma coisa que me deixou assim, bobo? Lesão por esforço repetitivo. Está na lista. Inclusive de isenção de IPVA para compra de veículo, IPI, etc. Quer dizer, o camarada que trabalha no banco, desenvolveu um LE, ou trabalha com alguma outra função repetitiva, e esse camarada, segundo a estimativa do próprio uma associação de vendedores de automóveis, existem cerca de 100 milhões de pessoas no Brasil que teriam direito a esse tipo de benefício legal. Agora, uma coisa é você ter em tese esse direito, outra coisa é você realizar esse direito. E aí eu queria só complementar, porque o que acontece é o seguinte, a gente tem a legislação, né, tem várias leis administrativas também que complementam, né, a legislação principal, mas às vezes o direito que é o mais básico, que é o mais cristalino, já não é aplicado na prática. Exato. Né? E, como a gente sempre fala, no direito da subjetivo, que muitas vezes tem que se analisar caso a caso. O Dr. Glaucio falou que câncer não tem cura, mas vira e mexe eu encontro com médicos oncologistas que dizem fulano está curado desse câncer aqui, desse aqui ele não morre. Por exemplo, câncer de tireoide, 5 anos depois, se não voltou, não volta mais. Ele pode ter câncer em qualquer lugar do corpo, mas esse aqui ele não morre. Então, na hora de você garantir esses direitos, na hora de você conseguir a decisão favorável, vai depender muito do laudo médico. Tanto do médico que acompanha, como muitas vezes do médico perito. Então, o juiz ele vai querer escutar, como o Dr. Glaucio falou, que ele é perito da Justiça Federal. Então, muitas vezes, quando você judicializa, o próprio juiz, às vezes, ele vai ficar inseguro de escutar o médico do SUS, o médico do paciente, e ele vai para o perito. Porque ele tem que saber o que é aquela pessoa, ele vai individualizar o caso. Então, a gente não pode generalizar nada quando se trata de saúde e se trata de direito. Só complementando, os colegas vão concordar comigo também. Quando você judicializa direito hoje em dia, o camarada vai procurar um advogado para entrar contra determinada situação, o advogado tem que entender, e as pessoas que procuram os advogados têm que entender que isso se tornou uma especialidade do direito. Sim, com certeza. Isso não é mais uma aventura, o camarada não vai entrar numa aventura jurídica. Porque o camarada que faz direito previdenciário, que faz direito trabalhista, de repente vai entrar numa causa dessa, ele vai entrar numa seara que não é do dia a dia dele. A linguagem é diferente. O juiz tem que entender o que é que você está expondo. Não adianta você pegar um laudo médico, tecnicamente, como médico, eu poderia ler e dizer, esse laudo está perfeito, mas o juiz não vai entender. Porque não está na linguagem, não está traduzido para a linguagem que o juiz entenda. Então, é importante que as pessoas, ao procurarem um profissional da área jurídica para fazer para dar entrada no pedido, num questionamento desse, que
procure uma pessoa que seja da área, que conheça essa área de direito da saúde, nem direito médico, direito da saúde, porque ela envolve direito médico, direito odontológico, direito de internamento, direito de acesso à documentação, uma série de coisas que, se não for explicada para o juiz, o camarada está perdendo o dinheiro e o tempo dele. Glauco Gomes, ele diz, está em Areia Branca, Rio Grande do Norte. Resumindo, o cidadão só tem direito quando já está lascado e moribundo. Ô terra esse Brasil. Vem aqui. Felicitações ao doutor Glaucio Veras. Meu sogro tem uma indenização a receber da AGF. Até agora nada. Acho que os magistrados estão sendo subornados. Espera aí, espera um pouco, que as coisas não são assim. De Casa Amarela, Nelson. Doutores, o jornalista Jorge Pontual, da Rede Globo, diz que tem depressão há 40 anos. Descobriu que estava tomando o remédio errado. A pergunta é se é possível passar tanto tempo com depressão. Essa notícia foi divulgada agora há pouco pelo portal Terra. Então é uma pergunta médica, né? Meu amigo, olha, depressão tem tempo? Eu vou responder como médico e como advogado. Eu tenho vários casos lá no escritório de gente que alegadamente teria sido tratada errada. A coisa mais difícil do mundo é você provar que realmente um tratamento foi conduzido de forma errada. Até cirurgias que resultaram em desastre, às vezes você luta contra o corporativismo, você luta contra a falta de documentação médica, os prontuários são de folhas soltas, né? Quer dizer, você tem uma folha num dia, de repente, um mês depois, você não tem aquela, tem outra folha. Isso não acontece, nós não podemos generalizar, mas é uma coisa absolutamente difícil. Dizer que o parente dele, o conhecido, foi tratado durante 40 anos erradamente é muito difícil, é muito complicado e não vale nem a pena discutir isso. Tem aqui, Palmarano Luciano, tem um filho com paralisia cerebral. Eu queria entrar com a liminar pelo plano de saúde para atendimento específico com profissionais capacitados para ele. Como é que vocês recomendam que eu faça? Bom, primeira coisa é isso que ela já disse, né? Que ela tem a indicação daquele tratamento, daquele acompanhamento. Porque muitas vezes, Geraldo, o que a gente vê é que as pessoas assim, olha, eu quero fazer tal coisa, tal médico passou, não, o médico não fui ainda, não sei, enfim. Então a primeira coisa é ter indicação médica, né? Então, a questão da individualização. Naquele caso concreto, o filho dela precisa de tal tratamento. Ponto. Segunda coisa, ela tem que solicitar. Né? Primeiro ela tem que pedir ao plano quando tem que fazer a negativa. Seja ela ir lá até o plano, seja ela entrar em contato ou ela fazer uma notificação através de um advogado. Então, primeiro, essa questão. Aí, tendo a negativa do plano de saúde, é que ela vai com o advogado entrar na justiça para poder fazer valer os seus direitos. Paulo Silva, tem um HIV, pergunta, tem o direito à aposentadoria ou auxílio-doença? Ele pede o telefone dos advogados. A gente não dá esse telefone porque a OAB não gosta. Depois você liga para a Val, aqui na redação, aqui no telefone, e você pede o telefone dos três, você tem sem nenhum problema. A Previdência, acho que eu estou falando demais. A respeito do que a doutora falou, e de uma das perguntas que veio, a respeito de indicação terapêutica, que é uma coisa interessante. O que existe muito é conflito de interesse, eu vou explicar. Primeiro, existem as chamadas cooperativas de trabalho médico, tá certo? Na cooperativa de trabalho médico, os médicos se remuneram com as sobras. Não são nem lucros, são sobras. Então, o que é que acontece? Quanto menos você gasta, mais você ganha. É um conflito de interesse que eu acho juridicamente errado, que seja possível fazer isso, e eticamente incorreto. Ora, eu não estou defendendo os outros planos de saúde, mas os outros planos de saúde sabem que se um credenciado dele mandar fazer determinado tratamento, ele vai fazer porque faz parte do rol de atendimento. Mas no plano de saúde, nas cooperativas, o camarada, em tese, é dono. Então, ele vai procurar gerir de maneira menos prejudicial a sua empresa. Então, é diferente você ter um gastador e um administrador, está aí o Rodrigo, que não me deixe mentir, né, no mesmo corpo.
E um outro fato de conflito de interesse cada vez mais comum no dia de hoje é o seguinte: você pega um sujeito, um determinado plano de saúde, pega um grupo e diz: olha, eu te dou R$200 mil por mês para você administrar a sua área nos plantões de urgência, emergência e atendimento aqui no hospital. Aí o camarada, com esses 200 mil, ele vai pagar a quem participa do grupo e possíveis internamentos, pedido de exame, etc, etc, etc. Ora, também é um conflito de interesse. Você vai procurar gastar o menos possível para que esse dinheiro sobre o mais possível no final do mês. Então, são coisas que existem. Se você disser assim, mata a cobra, mostra o pau. Fica difícil, a gente sabe que ocorre porque chegam no escritório e contam isso, você vai investigar atrás, descobre, mas não tem. Quer dizer, o gato está muito bem escondido, com o rato escondido também. Né? Então, nos casos em que é necessário um tratamento mais específico, no caso dessa paralisia cerebral, ele pode, inclusive, a família pode, no caso do médico do plano, se não quiser dar, procurar um médico particular, um outro, pedir um laudo circunstanciado, e daí certamente o juízo vai determinar uma perícia. Pergunto, senhor, que o tempo da gente está fechando. O Estado, que é muito frequente atrasar remédios para transplantados de fígado, de rins, etc., fica uma loucura as pessoas ligando para a rádio, se acabando. Que providência se toma contra o Estado? Medida judicial, Geraldo. Né? O Estado, e aí eu falo o Estado como um todo, Sim. não o Estado de Pernambuco. Né? Quem estiver ouvindo a gente no município e lá, caso seja o município obrigado a fornecer essa medicação, é medida judicial. Entrar com a ação de obrigação de fazer contra o município, contra o Estado, contra o governo federal, enfim, a depender do problema de saúde que seja, e pedir nessa ação que o juiz arbitre multa, que o juiz, inclusive, faça menção à prisão por desobediência de ordem judicial do responsável pela autorização no fornecimento ou pela compra do remédio, caso o remédio não exista no estoque. Enfim, não ter o remédio no estoque na Secretaria de Saúde do município, do Estado, não é justificativa para o não fornecimento da medicação. Cabe ao gestor público promover de forma planejada a licitação no tempo adequado para que não falte a medicação dia nenhum do ano. Então, não ter no estoque não é justificativo. É obrigação do Estado ter sempre em estoque, seja qual for a medicação, tenha o preço que tiver essa medicação. Deixa eu agradecer para vocês, advogado aqui da Câmara, médico advogado Cláudio Veras, doutor Rodrigo Azevedo, advogado, vice-presidente da associação, parece até o nome de Hitler, Associação Brasileira de Educadores Financeiros, sou vice-presidente de Pernambuco. Nós temos uma instituição chamada Gestalt Conversa Financeira. Obrigado, amigo. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.